Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo esta videoaula. Neste vídeo de hoje, trataremos sobre os processos de divisões celulares, sendo eles a mitose e a meiose. Sem delongas, vamos conhecer um pouco mais sobre esses processos. A meiose consiste em um processo de divisão celular reducional, onde uma célula diploide 2N se divide em 4 células haploides. Para melhor compreensão, esse processo pode ser dividido em meiose 1 e 2, sendo que a primeira é compreendida como uma fase reducional, enquanto a segunda é tida como uma fase equacional. Sem delongas, vamos conhecer um pouco mais sobre esses processos. Prófase 1. Ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, e com isso é possível que as partes das cromatídeas se quebrem e troquem pedaços, um fenômeno que gera variabilidade genética, conhecido como crossover. Ocorre a movimentação dos centrossomos em direção aos polos opostos da célula. Metáfase 1. Ocorre o desaparecimento da membrana celular. Os cromossomos estarão presos às fibras de um único polo e estarão dispostos na região equatorial da célula. Anáfase 1. Ocorre a separação dos cromossomos homólogos, devido ao encurtamento das fibras, sem separar as cromatídeas, favorecendo para a redução do número de cromossomos. Telófase 1. A carioteca e o nucleolo reorganizam-se em cada polo da célula. Ocorre a divisão celular e a formação de duas células haploides, com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Ocorre a citocinese, que separa as duas células haploides. Prófase 2. Ocorre a condensação dos cromossomos, a carioteca é rompida, e os nucleolos desaparecem, e agora as células são haploides, pois possuem um cromossomo de cada tipo. Metáfase 2. Os cromossomos prendem-se às fibras do fuso acromático pelos centrômeros e localizam-se na porção equatorial da célula. Anáfase 2. Ocorre a separação das cromatídeas irmãs, que são puxadas para os polos da célula, assim como na mitose. Telófase 2. Consiste na separação das cromatídeas irmãs, o desaparecimento do fuso acromático e o reaparecimento dos nucleolos, e a formação da carioteca, juntamente com as 4 células filhas. Ao final desta fase, a citocinese separa as células filhas. Uma observação é que a meiose é utilizada nos animais na formação dos gametas. A mitose é um processo que compreende em 4 fases, sendo elas a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, tendo como processo final de citocinese, onde o citoplasma se separa das novas células filhas formadas. Abordaremos com mais detalhes o processo de mitose. Com o termo pró, antes, essa fase compreende o processo inicial. Os centrossomos, que são estruturas que carregam informações genéticas, se espirilam e os nucleolos vão desaparecendo. Com isso, os centrossomos originam o fuso mitótico, uma estrutura temporária. Metáfase. Com o termo meta, meio, é a fase intermediária do ciclo. Os centrossomos se encontram espirilados e condensados, ao passo que os centrossomos migram para os polos da célula. Nesta fase, inicia-se a duplicação dos centrômeros. Anáfase. As estruturas do fuso mitótico começam a encurtar, auxiliando para que as cromatídeas irmãs sejam puxadas para os externos da célula. Telófase. Com o
termo telos, fim, é a fase onde os cromossomos começam a desenrolar. Os nucleolos reaparecem e a carioteca inicia a reorganização, e com isso, os centrossomos já localizam definidos nas células filhas. É importante lembrar que o processo descrito é a mitose de uma célula animal, já que nas células vegetais não apresenta centríolos. Por fim, apresentamos as principais etapas do processo de mitose e como os cromossomos desenvolvem nessas etapas.